Pela manhã Mary constatou que não foi um sonho, havia de fato acontecido uma tragédia naquela noite, e então, ela descobriu que aquela criança que havia morrido era seu tão sonhado filho. Mary e Edgar se conheceram ainda muito jovens. Edgar era 2 anos mais novo que Mary. Em um dia de verão Edgar criou coragem e escreveu uma cartinha para Mary. A mensagem dizia: "Quero namorar você." Mary, no auge da sua adolescência, achou engraçado e, para tirar sarro de Edgar, respondeu com uma mensagem que dizia: "O leite está caro." Querendo dizer que Edgar era muito jovem para ela. Meses se passaram, até que Edgar e Mary começaram a namorar. Estavam nos dourados anos 70. E eles sempre iam juntos dançar em discotecas. Tiveram um namoro gostoso e divertido. Aos 24 anos Mary engravidou de sua primeira filha, a qual ela e Edgar deram o nome de Pamela. Logo que descobriram a gravidez, Edgar e Mary se casaram. Foi uma simples cerimônia, somente entre seus familiares. 4 anos depois nasceu Elaine, a segunda filha do casal. Edgar amava suas filhas, mas ele tinha muita vontade de ter um filho homem. Pois sonhava em ensiná-lo a jogar bola e arrumar carros, suas paixões. Sem que eles pudessem imaginar, quando Elaine completou 1 ano de idade, descobriram que Mary estava grávida novamente. E para a felicidade de todos era um menino. Edgar estava radiante, ele teria seu tão sonhado filho homem. A gravidez correu tranquilamente. Em um dia normal, faltando ainda por volta de 1 mês para o final da gravidez de Mary, Edgar saiu para trabalhar. Mary estava se arrumando para sair para o trabalho também. Ela estava sozinha em casa, quando de repente começou a sentir fortes dores. Sem que ela pudesse imaginar, ela estava entrando em trabalho de parto. O máximo que ela conseguiu foi pedir ajuda à sua vizinha. Os vizinhos rapidamente chamaram a ambulância, porém, o bebê nasceu antes que a ambulância pudesse chegar no local. E quem fez o parto de Mary foram os próprios vizinhos, na tentativa de ajudar. A ambulância chegou na sequência e eles foram rapidamente levados à emergência. Decorrente desse imprevisto, o bebê teve algumas complicações e precisou ser internado. Quando Edgar soube do ocorrido, voltou correndo do trabalho. Ele estava desesperado. Mary e seu bebê passaram a noite no hospital. Edgar teve que ir para casa, cuidar das 2 filhas que estavam lá. Ele retornaria ao hospital pela manhã. Pelo que os médicos lhe passaram, as coisas estavam dentro do esperado e o quadro de ambos estava estável. Por volta das 2 horas da manhã, Mary, que se encontrava exausta e sonolenta, ouviu muitas vozes no hospital. Os enfermeiros pareciam desesperados, eles corriam de um lado para o outro. Ainda meio zonza, Mary ouviu as enfermeiras falando que haviam ministrado um medicamento incorreto, o qual teria levado uma criança a óbito. No mesmo instante seu coração disparou, mas Mary não sabia identificar se aquilo estava acontecendo ou se ela estava sonhando. Pela manhã Mary constatou que não foi um sonho, havia de fato acontecido uma tragédia naquela noite, e então, ela descobriu que aquela criança que havia morrido era seu tão sonhado filho. Pela manhã os médicos vieram com a notícia, porém com a informação que ele não havia resistido pelo procedimento do nascimento, realizado de forma improvisada. Sem saber que ela tinha escutado a conversa entre os enfermeiros durante a noite. Naquele momento, no auge da sua fragilidade, Mary teve que tomar uma decisão. Se ela revelasse a verdade para Edgar, ela perderia não somente seu filho, como também seu marido, pois Edgar era capaz de cometer uma loucura após saber o que de fato tinha acontecido. Com isso, Mary resolveu não contar a verdade para o marido, e o deixou pensar que a morte do bebê foi decorrente do nascimento e falta de assistência que havia tido em casa. Edgar chegou pela manhã no hospital e assim que soube do ocorrido ficou transtornado. Ele estava perdido, sem acreditar,
Durante toda a sua vida Edgar pensou em ter um filho homem para dar a ele o seu próprio nome. Mas naquele momento, o qual Edgar teve que fazer o registro da criança falecida, para poder sepultá-la, ele não conseguia pensar em nada, tamanha era sua tristeza. Ao chegar no cartório, quando o atendente perguntou a Edgar qual seria o nome da criança, ele não sabia o que responder. Edgar parecia estar dentro de um pesadelo. O atendente do cartório perguntou inúmeras vezes a Edgar qual seria o nome da criança, e Edgar se mantinha ali, parado, com o olhar perdido no tempo. Quando em um impulso, Edgar perguntou ao atendente qual era o nome dele. O atendente respondeu que era Cláudio. E assim, sem pensar muito, Edgar disse ao atendente que registrasse o bebê com o nome de Cláudio. Por muitos anos Mari guardou esse segredo. Sua filha Pamela tinha acabado de completar 21 anos, sua filha mais nova Elaine estava com 17 anos. Mari pensava nisso constantemente, foi aí que ela decidiu compartilhar com suas filhas o que havia acontecido naquela noite. As filhas de Mari e Edgar ficaram muito tristes com aquela situação, se sensibilizaram com a dor do pai, e com o sofrimento e a força que sua mãe teve que ter naquela noite, diante daquela tão difícil decisão. Anos mais tarde a filha mais velha do casal casou-se e engravidou. Para a felicidade de todos, Pamela seria a mãe de um menino. Sabendo da história dos pais, Pamela decidiu que o nome do seu filho seria Edgar, para homenagear o pai. Edgarzinho nasceu de um parto tranquilo e se tornou o xodó da família. Um menino adorável e querido por todos que fez daquele sonho antigo do avô uma realização para toda a família. Nem sempre conseguimos compreender um fato no momento que ele acontece, mas a vida às vezes nos surpreende fazendo de um percalço uma grande alegria no futuro. Você tem uma história de superação que gostaria de dividir com a gente? Nos conte nos comentários, sua história pode ganhar forma e aparecer por aqui. Afinal, aqui temos todo dia um fato quase real para te envolver.